também. E voltando ao campo de batalha, a gente sabe que estão acontecendo enfrentamentos importantes na região do Donbás, especificamente na região de Severodonetsk, na planta de Azot, que agora também parece que tem um grande número de soldados ucranianos e alguns civis ucranianos que também teriam se refugiado, numa situação relativamente parecida com o que aconteceu em Mariupol e Azovstal. Como você esteve recentemente na região do Donbás, sob o ponto de vista do que você conseguiu capturar, das movimentações militares, da quantidade de hardware militar ali presente, das manifestações, inclusive dos exércitos das próprias repúblicas, né, de Lugansk, de Donetsk, como é que você sente esse panorama militar? Aí, do ponto de vista não da retrospectiva, mas da perspectiva, como é que você enxerga isso nesse momento do conflito, 21 de junho? Olha, a Severodonetsk é uma cidade onde a gente esteve muito próximo de Severodonetsk. A gente esteve em Rubiezhny, que fica ao norte de Severodonetsk, né? Quem puder ver no mapa vai ver que elas são muito próximas. Inclusive em Rubiezhny, tanto em Rubiezhny como em Popasna, que fica ao sul, mais próximo de Lysychansk, onde também... só para o pessoal entender. Essa parte aí são duas cidades, Severodonetsk e Lysychansk, representam, nesse momento aqui, cerca de 3% do território da República Popular de Lugansk, que ainda está sob controle do exército ucraniano. Os outros 97% já estão sob controle das forças da República Popular de Lugansk, né? Então, a batalha de Severodonetsk e de Lysychansk são as batalhas finais aí, que nos próximos... eu creio que em pouquíssimas semanas vão acabar essas batalhas e as forças ucranianas vão ser derrotadas nessas duas cidades e a República Popular de Lugansk vai estar totalmente sob controle das forças que declararam independência em 2014, né? A cidade então, em Rubiezhny e em Popasna, nós vimos a artilharia russa disparando contra as posições ucranianas de Severodonetsk. Uma coisa que está acontecendo em Severodonetsk, que acontece em todo lugar onde tem batalha, e onde, em um primeiro momento, os ucranianos estão sob o controle, é que as forças ucranianas, elas utilizam as instalações civis, prédios, hospitais, escolas, para se protegerem, o que é um trabalho sujo, é uma guerra suja, né? Isso daí não se faz porque você coloca os civis em risco. Então, os ucranianos, eles colocam a sua artilharia do lado de um edifício residencial e começam a disparar contra as forças russas. Os russos sentem, né, sofrem esse impacto e, logicamente, eles vão disparar contra aquela artilharia que está disparando contra eles e acaba, inevitavelmente, muitas vezes atingindo edifícios residenciais. Isso é feito propositalmente pelos ucranianos. Além disso, eles também se escondem em escolas e hospitais onde tem civis ali. Ou seja, eles utilizam civis como escudos humanos. Isso daí vem acontecendo desde 2014, não é só o governo russo que vem denunciando. De novo, a gente teve um hospital próximo da cidade de Lugansk, e os funcionários do hospital falaram pra gente, os ucranianos, eles posicionaram a artilharia aqui do lado do hospital, eles entraram no hospital enquanto tinha gente sendo atendida, e isso daí facilitava com que o hospital fosse atingido. Em Rubiezhny também, a gente viu o hospital destruído por causa disso daí, né? O combatentes brasileiros que a gente conversou também, inclusive a gente tem uma entrevista com o MacGyver Rodolfo, que é o único combatente brasileiro que está nesse momento lutando do lado das forças do Donbás, desde 2014, ele foi hoje, inclusive, tá nesse momento aqui a caminho do fronte novamente, pela sexta vez ele foi ferido e está voltando para a batalha. Ele falou, os ucranianos fazem isso o tempo todo, nós somos proibidos de fazer isso daí é um crime de guerra, não se pode fazer isso. E em Severodonetsk, estão fazendo isso de novo na planta de Azot, né? Essa planta aí é uma planta que é uma usina, né? Uma usina importante ali. Severodonetsk, ela tem cerca de 200 mil habitantes, e Lysychansk também tem uma cidade com mais ou menos esse número de habitantes. Então, apesar de representarem ali cerca de 3% do território, ela é uma região altamente povoada. E os ucranianos estão utilizando, assim como em Azovstal,
essa usina como refúgio e mantendo civis ali. Nos últimos dias, alguns civis estão conseguindo sair, estão conseguindo fugir disso da usina, mas ainda existem centenas de civis ali naquela usina e, se eu não me engano, também algumas centenas de combatentes ucranianos. Mas isso daí também significa que, assim como em Mariupol, eles estão cercados e é questão de tempo para perderem a cidade de Severodonetsk, porque os russos eles estão utilizando uma tática nas últimas semanas, que é o que eles chamam de fazer caldeirões e forçar as forças ucranianas se agruparem em um local determinado, né, ao invés de ficarem dispersas. Eles estão forçando os ucranianos se agruparem em um determinado local, o que facilita, logicamente, o serviço dos russos, né? Então, obriga os ucranianos, as forças ucranianas, a se agruparem todas na usina de Azot. Pronto, ali já estão os nossos alvos, já está tudo sob controle. Possivelmente aconteça igual em Mariupol, os caras vão. A Rússia vai. Inclusive, a Rússia não vai nem em Mariupol, a Rússia podia ter bombardeado e destruído tudo lá em um dia, já teria acabado com o conflito em Mariupol, né? Mas tanto porque a usina é uma instalação importante, vai destruir, depois vai ter que reconstruir tudo, como também tem civis, e além disso, não precisa bombardear os militares que estão ali, porque é só questão de tempo, vai acabar os suprimentos, tudo mais, os caras vão ter que sair, vão ter que se render, então é uma questão de tempo ali de tomar Severodonetsk. E também a cidade de Lysychansk, ela está sendo sitiada pelo sul, a partir justamente de Popasna, né? Então, são as duas últimas regiões a serem tomadas de Lugansk, e aí no Donbás vai restar apenas a República de Donetsk, né? Um pouco mais da metade da República de Donetsk está sob o controle das forças do Donbás, um pouco menos da metade, principalmente se a gente for ver o mapa da República Popular de Donetsk, o sul, do centro para o sul, está sob o controle das forças de Donetsk e russas, do centro para o norte, com exceção da ponta no extremo norte da República Popular de Donetsk, está sob o controle das forças ucranianas. O problema é que as forças ucranianas, elas estão muito próximas da capital, da cidade de Donetsk, e nesse momento aqui, nas últimas semanas, elas aumentaram de uma maneira exponencial os bombardeios de artilharia contra a cidade de Donetsk, o que é um crime de guerra, porque ali não estão sendo atingidas instalações militares, só estão sendo atingidas instalações civis na cidade de Donetsk. Todo dia, quem acompanha aí nos canais de Telegram, na imprensa russa, porque a imprensa internacional simplesmente não noticia isso daí, vai ver que tem civis morrendo ou ficando feridos em bombardeios em mercados, em escolas, em prédios, né, crianças, idosos, ou bairros civis inteiros sendo bombardeados pela artilharia ucraniana. Mas, de um ponto de vista geral, né, a intenção russa é o quê? Desmilitarizar aquela região do Donbás e desnazificar, ou seja, acabar com esses grupos nazistas que são realmente os que militarizaram e estão destruindo aquela região. Libertar República de Donetsk e Lugansk, mas a gente vê que já outras partes do Donbás que são fora de Donetsk e Lugansk também já estão sob o controle e já, eu acho que já era. Agora a Ucrânia não vai ter mais aquela região do país. Lembrando que Mariupol está na República Popular de Donetsk, está no antigo Oblast de Donetsk, então faz parte da região do Donbás e hoje está sob controle das forças